Olá você, vamos aqui continuando a parte 2 desta formação sobre a Sagrada Tradição Apostólica da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou Marterson Castelo Branco, estudante de Teologia, e se você está chegando aqui pela primeira vez, existe uma playlist com todos os vídeos desta formação e as formações futuras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós e providenciai. Olha só, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos aqui aprender sobre a nossa fé. Eu estou aqui lendo este livro do professor Felipe Aquino. A transmissão do Evangelho, feita pelos apóstolos, fez-se de duas maneiras: oralmente e depois por escrito, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. No ensino oral, os apóstolos transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras da convivência e obras de Cristo ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, como nos ensina o parágrafo 76 do Catecismo. Então, essa questão é uma das questões mais simples de entender, porém, as pessoas fazem muita confusão, inclusive muitos católicos fazem muita confusão a respeito desta primazia do anúncio da palavra de Deus na história. Primeiro, a palavra de Deus ela foi transmitida oralmente, através da pregação, e não poderia ser de outra maneira. No vídeo passado eu já falei que no mundo antigo não era comum a transmissão do conhecimento, a transmissão do ensino, inclusive divino, tanto no judaísmo antigo como no cristianismo primitivo, inclusive entre os filósofos gregos, não era tão comum a transmissão através de escritos. O mais comum era através do ensino oral. Então, primeiro, o povo vai anunciando o Evangelho de modo oral, a palavra de Deus de modo oral. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos, diz que a fé ela vem pelo ouvir e não pela leitura. Seria, inclusive, muito contraditório que existisse a necessidade de ler um texto para conhecer a vontade de Deus no início do cristianismo. Não existia imprensa, não existia livros escritos para todo mundo, não existia tecnologia, ou seja, praticamente 99,99% da humanidade seria simplesmente descartada, porque não teria acesso a fontes escritas. Tudo bem? E é por isso que a transmissão da fé na igreja primitiva, primordialmente, foi feita de maneira oral, a pregação. Primeiro Jesus pregou, os apóstolos ouviram, aprenderam, e quando Jesus vai para o céu, os apóstolos começam a ensinar também oralmente. E aquele ensinamento começa a ressoar no cristianismo. Ele começa a ressoar nas comunidades. Assim como aconteceu também no Antigo Testamento. Tudo bem? Quando o Moisés ensinava, os profetas ensinavam, e aí, antes de existir qualquer coisa escrita, existe o quê? As grandes tradições do Antigo Testamento. A tradição javista, elohista, sacerdotal e deuterocanônica, que essas 4 tradições vão entender de algumas maneiras diferentes, inclusive de acordo com o gênero literário, vão contar a história na sua perspectiva pré-exílica, perspectiva pós-exílica. Mas no fim das contas, primeiro o ensino ressoa de maneira oral, e as tradições vão percebendo e vão transmitindo uns para os outros. É por isso que lá no Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Quando você continua lendo, você vai entender. Tu guardarás essas palavras. Guardarás no teu coração. Antes de existir qualquer arquivo
da palavra de Deus escrita, o Senhor pedia que esta palavra fosse sendo transmitida e guardada, transmitida e guardada. No cristianismo primitivo também, da mesma forma. Só então, só após a transmissão oral, inicia-se o processo de escrita cerca de 20 anos após a morte do Senhor Jesus. E esta necessidade de escrever epístolas, cartas, livros, como o Apocalipse, surge não por uma necessidade, não é por uma necessidade principal de ter que escrever porque Deus quer. É óbvio que tudo que foi feito porque Deus quis, tá? Mas quando a gente, por exemplo, analisa o Apocalipse ele foi escrito para dar um consolo para as igrejas, para os cristãos que estavam sendo perseguidos. São Paulo, quando escreve, sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve para exortar, para ensinar, para falar um pouco sobre comportamento, tudo bem? Mas quando estas cartas foram escritas, as comunidades já tinham recebido a palavra oralmente. Tem pessoas que pensam que a comunidade de Tessalônica, a comunidade de Éfeso, as comunidades da Ásia Menor, as 7 comunidades, as 7 igrejas, ou então a comunidade dos Gálatas, eles ouviram a palavra pela primeira vez quando receberam as cartas. Não, eles já tinham ouvido a palavra através das pregações que iam ressoando. O apóstolo pregava, o outro escutava, e iria repassando para a família. O marido ouvia, ia levando para casa e repassando para a esposa. A esposa contava para os filhos. O amigo contava para o outro. Assim foi a propagação do evangelho no cristianismo primitivo. Não tinha como a palavra de Deus ser transmitida em toda aquela região do Império Romano através de cartas, através de livros. Até porque nós iremos entender, inclusive, que durante as perseguições romanas, uma das coisas que eram proibidas, eram os escritos. Então, não fazia nem sentido a evangelização ser feita, em primeiro lugar, através de escritos, num ambiente totalmente hostil àquilo que era escrito. Tanto é que o Apocalipse, capítulo 13, o 666, ele foi codificado para que o império não identificasse do que se tratava o número da besta, o Kaiser Nero. Então foi feito de uma maneira codificada, 666, e que... Por que foi codificado? Porque os cristãos sabiam, porque São João sabia, e aqui vai ter aquela divergência se era São João apóstolo ou se era um presbítero, mas não estamos tratando disso aqui, porque existe uma hostilidade, ao ensino dos cristãos, tanto oral como escrito. E é por isso que a propagação da fé no cristianismo primitivo era muito mais fácil se fosse oralmente, tá bom? Olha só, ensina-nos a importantíssima Constituição Dogmática Dei Verbo do Concílio Vaticano II, que é o Dei Verbo número 7, Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Então veja, isso aqui é muito interessante. Para que o Evangelho fosse mantido intacto na Igreja, eles não escreveram cartas, eles não escreveram livros com este objetivo. As cartas dos apóstolos, os livros dos evangelhos, foram escritos com o objetivo de exortar determinadas comunidades ou evangelizar determinados grupos. Quando os apóstolos sentiram o desejo de guardar o evangelho, guardar o ensinamento na história da igreja, foi o que eles fizeram? Eles ordenaram bispos. Peço perdão, tive que interromper aqui por causa de algo que aconteceu. Continuando. Então, quando os apóstolos quiseram guardar a fé, que nós chamamos de depósito da fé, eles instituíram sucessores, como nós iremos ver em textos primitivos da patrística. Só um minuto. Peço perdão pela interrupção. Olha só.
vemos que os apóstolos deixaram como seus sucessores os bispos, para que estes transmitissem aos seus sucessores o depósito da fé que eles tinham recebido de Jesus. Sabemos que São Paulo instituiu muitos bispos, por exemplo, colocou Timóteo como bispo à frente da importante igreja de Éfeso, ou seja, os apóstolos, eles queriam que a fé continuasse intacta, perfeita, sem mancha. Eles queriam que nada fosse acrescentado e nada fosse retirado. O que foi que eles fizeram? Eles instituíram apóstolos. Um apóstolo ordenou outro. Quando aquele apóstolo estava com sua comunidade, o que é que ele fazia? À medida em que a fé ia crescendo, a comunidade ia crescendo, e o pastoreio ficava difícil para um apóstolo só, esse apóstolo, junto com outros apóstolos, na verdade já não era apóstolo, era bispo, tá? O apóstolo ordena um bispo, e o bispo, quando ele vai percebendo a necessidade de mais pastores, ele ordena outro bispo, tudo bem? E o bispo vai ordenando outro bispo, e assim nós temos a sucessão apostólica até os dias de hoje. É por isso que cada um de nossos bispos, eles foram ordenados por bispos que tinham sido ordenados antes deles. Voltando no tempo, nós chegaremos lá no cristianismo primitivo. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: mas vocês acham mesmo que a fé iria se manter intacta, sendo que os homens são corruptos, são pecadores? Bem, isso não é problema. Os apóstolos também eram pecadores, mas nós acreditamos que a fé se mantém intacta por causa de uma assistência divina do Espírito Santo. O Espírito Santo age na igreja, como o próprio Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, e esta ação da Santíssima Trindade, que é a alma da igreja, não permite que a igreja se corrompa. Algumas pessoas não vão aceitar, principalmente aquelas pessoas que acreditam que a santidade não é possível, né? As pessoas que não acreditam que existe essa possibilidade de Deus santificar as pessoas, tá? Mas nós não acreditamos que a fé se mantém intacta, não é nem por causa da santidade das pessoas que continuam propagando, é porque nós cremos de verdade na assistência do Espírito Santo que protege a fé dia e noite, sem parar, até o fim dos tempos, tá bom? Então, olha só, Timóteo, como bispo à frente da igreja de Éfeso, enviou Tito para a ilha de Chipre, né? São Paulo fez isso, ou seja, instituiu os bispos. É comovente a despedida que Paulo faz aos bispos de Éfeso quando em caminho para o cativeiro de Roma. Olha só, Atos 20, do 28 ao 30. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mas dentre vós surgirão homens que irão proferir doutrinas perversas, né? Mesmo dentre vós, né? Surgirão homens que irão proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Então vejam, São Paulo, ele reconhece que vai acontecer, que no meio das comunidades iriam aparecer os lobos, né, que nós podemos ver no início do cristianismo, e ainda hoje os hereges, as pessoas que propagam doutrinas errôneas, as pessoas que distorcem a cristologia, as pessoas que distorciam a doutrina sobre a Santíssima Trindade, sobre o Espírito Santo, e essas pessoas acabaram enganando muitos fiéis, muitos cristãos. Mas mesmo assim, São Paulo diz para eles continuarem mantendo ali a dignidade da fé, tá bom? Vemos nessa passagem a preocupação do apóstolo, recomendando aos bispos, constituídos pelo Espírito Santo, que cuidem e vigiem o rebanho de Deus, a fim de que os hereges não lhes façam mal. Mesmo tipo de recomendação o apóstolo Paulo faz a Timóteo e a Tito. E aqui em 1 Timóteo 1,3, abre aspas, torno a lembrar-te a recomendação que te dei, quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso
para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. Ou seja, o apóstolo faz inclusive, né, esse apelo para Tito se manter, né, Tito e Timóteo se manterem firmes na fé e inclusive defenderem a fé contra as insígnias malignas dos hereges. Ou seja, o apóstolo está pedindo aqui, além de uma evangelização, também uma apologética, uma defesa, até porque a apologética e a evangelização, a apologética e o querigma, eles andavam juntos no início do cristianismo, até porque não poderia ser diferente, tá? Ao mesmo tempo que tinha que evangelizar, tinha que lidar com as falsas doutrinas circulando e tinha também que combatê-las. Em 1 Timóteo 4,6, nós vemos assim, ó: recomenda esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Recomenda esta doutrina aos irmãos, ou seja, transmite a doutrina, ensina aquilo que vocês aprenderam, ensina aquilo que eu te ensinei, porque eu estou te ensinando aquilo que o Espírito Santo já me revelou. Os apóstolos ensinavam por duas maneiras, né? Na verdade, por uma só maneira. Podemos dizer que era oral e escrita. Mas qual era a fonte da revelação dos apóstolos? A fonte primária era o que eles escutaram de Jesus, tá? Tudo que Jesus falou, eles repetiam, tá? E também, no caso do apóstolo, que não ouviu Jesus falar pessoalmente, o apóstolo recebia o quê? As moções, as revelações do Espírito Santo, através de locuções, através de visualizações, através de revelações intelectuais e outras maneiras que nós teólogos não sabemos, mas que com certeza o Espírito Santo utiliza para se expressar e se revelar ao ser humano, tá? A teologia, ela consegue identificar aquilo que Deus permite que ela identifique, tá? Mas, obviamente, todo bom teólogo sabe que existem muitas outras maneiras que Deus se mostra, que Deus se revela, porém, não cabe aos teólogos identificarem. Mas, com certeza, ele se identificava para São Paulo, ele se revelava, né, também para São João, ele se revelava, ele conversava com outros apóstolos e continua conversando com milhões de cristãos hoje em dia de uma maneira que só o Senhor entende, tá bom? Continuando. 2 Timóteo 1, 13 ao 14. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebeste de mim sobre a fé e o amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo. Olha aqui essa palavra, depósito da fé, tá? Não está aqui depósito da fé, tá? Só depósito pela virtude. Mas isso aqui é uma alusão ao que nós chamamos de depósito da fé. O São Paulo chama de precioso. Guarda. Guarda isso que nós estamos te ensinando, porque é muito importante. Não corrompe. Não deixe os hereges corromper. Não deixe que as falsas doutrinas corrompam a fé que vocês receberam de mim, porque eu já recebi do Senhor. Olha como é bonito, olha como é belo a sucessão apostólica, a sagrada tradição. Olha como existia uma preocupação de que não existisse uma corrupção desta doutrina. E olha como é importante que você, católico, conheça a tua fé, conheça aquilo que a igreja te ensina, para que você possa repetir. Repetir com o coração cheio de amor, com o coração cheio de humildade e de felicidade. Olha como é bonito ser católico, saber que você acredita em algo que vem lá da época dos apóstolos. E olha como é triste ao mesmo tempo ver tantos católicos relativizando a fé. Outros, quando a fé é atacada em público, eles não sentem desejo de defender. E pelo contrário, tem muitos católicos que ainda se incomodam quando você defende a fé católica. Tem muitos católicos que ainda se incomodam quando um sacerdote defende a fé católica. Porque na cabeça de muitos católicos, eu não sei baseado em quê, na verdade até suspeito que seja de Satanás, eles acham que a fé católica tem o mesmo valor simbólico como outras crenças. E não tem.
com todo respeito, não tem. A fé católica ela é divinamente revelada. Ela foi revelada pela Santíssima Trindade. Ela é a única fé verdadeira. E se você é católico apostólico romano, você deve defender isso. Você deve ensinar isso. Pelo seu bem, pelo bem das pessoas que você ama, você deve apresentar a fé católica sem orgulho, sem soberba, sem arrogância, com o espírito de humildade, o espírito de quem entendeu que essa fé tem que ser ensinada, porque esta é a fé que nos salva. Essa é a fé romana. Muito obrigado pela sua atenção. Próximo vídeo iremos continuar aqui a parte 3. Peço desculpas pelas interrupções e também a minha voz está muito cansada. Eu também dou aulas de contabilidade. Hoje eu passei o dia dando aulas, a minha dicção já está bem cansada. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.